Você já ouviu falar dos Ofanins, uma suposta classe de anjos vista por Ezequiel no capítulo 1 e no capítulo 10, que alguns associam com os tronos criados por Cristo, lá em Colossenses capítulo 1, verso 16. Estas rodas foram vistas por Ezequiel e ele disse que elas eram altas, a aparência delas metia medo. Elas metiam medo e todas elas eram como se tivesse uma roda por dentro de outra roda e todas cheias de olhos. Por isso, muitos consideram esta classe de anjos a mais assustadora, a mais misteriosa de todas. Mas será que aquelas rodas vistas por Ezequiel, descritas ali por Ezequiel, tanto no capítulo 1 como no capítulo 10, são de fato anjos ou os tronos criados por Cristo lá em Colossenses 1, verso 16? É isso que nós vamos ver neste vídeo de hoje. Antes de nós começarmos nosso assunto, se você é novo por aqui, eu quero pedir que você inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para você ser avisado de todo o conteúdo novo que a gente postar por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda bastante o nosso trabalho, vai fazer com que o YouTube impulsione para mais pessoas e garantir que a gente possa se ver mais vezes por aqui, ok? Dado o recado, vamos para o nosso vídeo de hoje. Como eu falei a princípio, esses ofanins são aquelas rodas vistas por Ezequiel lá no capítulo 1 e aquela visão é repetida no capítulo de número 10. E essas rodas, a partir do verso 15, são descritas como rodas muito altas, rodas que na sua aparência metiam medo. E todas elas eram como se tivesse uma roda por dentro de outra roda e todas cheias de olhos. Acompanhe os textos comigo. Verso 15 do capítulo 1. E vi os animais, e eis que havia uma roda na terra junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas era a obra delas como de cor de turquesa, e as 4 tinham a mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos 4 lados deles, não se viravam quando andavam. Essas rodas eram tão altas que metiam medo, e as 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. E andando os animais, andavam as rodas ao pé deles, e elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o espírito dos animais estava nas rodas. Como você pode perceber aqui, Ezequiel está dando uma descrição das rodas do trono de Deus que ele viu no capítulo 1, quando ele estava ali junto ao rio Quebar, entre os exilados em Tel Aviv, lá na Babilônia. Ele não diz aqui que elas eram anjos, que ali é uma classe diferente de anjos. A palavra hebraica que aparece ali é a palavra ofanim, que quer dizer rodas. Aparece 22 vezes na Bíblia para se referir a rodas ou de carro ou de carruagem. Aparece também uma vez lá em 1 Reis, capítulo 7, verso 30, para se referir às rodas dos suportes das pias de bronze construídas por Salomão para o templo. Mas o nome dessas rodas ou das ofanim é Galgal, está escrito lá em Ezequiel, capítulo 10, versículo de número 13. E quanto às rodas, elas foram chamadas, ouvindo eu, Galgal. A palavra Galgal quer dizer revolvente, quer dizer roda giratória, redemoinho. E este nome foi dado justamente por conta que quando elas se movem, elas se movimentam, elas geram tempestades ou redemoinhos, como Ezequiel disse no versículo de número 4, que havia uma tempestade. Por que tinha essa tempestade quando o trono de Deus se aproximou dele? Por conta do movimento das rodas. E daí também você entende por que Elias foi arrebatado ao céu num redemoinho. Esse redemoinho foi o redemoinho provocado pelas rodas do trono. Lá em Jó, capítulo 38 também, por exemplo, você pode observar que Deus fala com Jó do meio de um redemoinho. Aquele redemoinho é o redemoinho produzido pelas rodas do trono de Deus. Então, só para deixar claro, Ofanim não é o nome das rodas. Essas rodas têm um nome dado pelas escrituras lá em Ezequiel 10, verso 13, de Galgal, ou em hebraico Galgal. E como eu disse no princípio do vídeo, alguns teólogos associam estas rodas, por elas fazerem parte do trono de Deus, que Ezequiel viu, eles associam estas rodas com os tronos criados por Cristo em Colossenses 1, verso 16.
Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, esta palavra aqui, que aparece aqui, tronos, que eles associam com as rodas do trono de Deus como uma possível ordem angelical, pois elas fazem parte dos tronos, então eles dizem que aqui estes tronos são uma ordem angelical criada por Cristo, assim como os principados e potestades descritos aqui. Então, automaticamente, eles ligam estes tronos com as rodas lá de Ezequiel e dizem que estas rodas são também anjos. Mas, em primeiro lugar, estes tronos aqui, criados por Cristo, não são anjos. Estes tronos aqui são cadeiras ou tronos onde reis ou pessoas com autoridade de julgar se assentam. Por exemplo, esta mesma palavra aparece para os 12 tronos prometidos para os 12 apóstolos de Cristo, para que eles se assentarão na regeneração para julgarem as 12 tribos de Israel. Ou também aqueles tronos em que os 24 anciãos estão assentados lá em Apocalipse em roda do trono de Deus, e os tronos dados para os vencedores que reinarão com Cristo e julgarão durante o reinado de Cristo. Logo, estes tronos aqui ditos por Paulo não se referem a uma ordem distinta de anjos, mas se referem às cadeiras ou lugar de onde pessoas se assentam como reis ou como juízes. Na verdade, essa doutrina, essa teoria, ela está baseada em livros pseudepígrafos e na tradição judaica. Os livros pseudepígrafos, para quem não sabe, são os livros que não passaram pelo cânon sagrado. Na formação do cânon sagrado, eles foram rejeitados como inspirados por Deus. Por isso, eles não fazem parte da nossa Bíblia. Nós não temos estes livros na Bíblia. O principal desses livros pseudepígrafos é o livro de Enoque. Lá no livro de Enoque também fala sobre anjos tendo relações com mulheres, de onde surgiram os nefilins, ou gigantes que haviam na terra, descritos lá em Gênesis capítulo 6. Essa teoria que muitos teólogos defendem, que anjos coabitaram com mulheres e aí surgiram os gigantes, também está baseada no livro de Enoque, que é um livro pseudepígrafo, que não foi considerado como inspirado por Deus. Se você não assistiu esse vídeo, que já tem aqui no canal, vai aparecer aí o card na sua tela para você assistir a este vídeo, onde eu falo sobre esta teoria. Eu refuto esta teoria de que anjos teriam tido relações com mulheres e gerado os nefilins. Como eu vinha dizendo, estes livros não são considerados inspirados por Deus, eles não fazem parte nem mesmo do cânon católico. Se você não sabe, a Bíblia Católica tem 7 livros a mais do que a Bíblia Protestante, sendo eles 1º e 2º Macabeus, Tobias, Judite, Baruque, Eclesiástico e Sabedoria de Salomão. Mas nenhum dos livros pseudepígrafos estão contidos no cânon católico. Se nem o cânon católico tem estes livros, eles são considerados não inspirados por Deus, portanto, eles não podem ser usados como referência, como base para criar uma doutrina. Logo, este ensinamento não está baseado na palavra de Deus, mas em extra-bíblico. Paulo já tinha nos alertado sobre o cuidado que devemos tomar com as fábulas judaicas. E, como eu disse para vocês, isso está baseado em livros não inspirados por Deus, livros que não estão na Bíblia, e também sobre o conceito judaico, baseado também, lógico, nesses livros pseudepígrafos sobre os anjos. Não existe na Bíblia esta classe angelical de tronos. Os tronos que a Bíblia cita são tronos, cadeiras onde reis se assentam, onde Cristo está sentado, onde os 24 anciãos estão assentados, onde nós, como vencedores, nos assentaremos para reinar com Cristo e julgar as nações. E não se refere a anjos. Logo, essa doutrina de que as rodas que Ezequiel viu são anjos e que são os tronos, ou uma classe angelical chamada de tronos, não tem base bíblica. Não existe na Bíblia esta classe angelical chamada de tronos, nem anjos de Deus e nem anjos de Satanás. Efésios 6,12 diz que os anjos de Satanás estão divididos em principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais. Os anjos de Deus estão divididos em querubins, serafins, arcanjos e anjos. Não existe esta ordem angelical de tronos nem de Deus nem de Satanás. Por isso, tome muito cuidado com essas doutrinas, com esses ensinamentos, porque toda doutrina que não está baseada, que não está fundada dentro das Escrituras, que são extraídas de livros não inspirados por Deus, nós devemos tomar muito cuidado, pois se não está na Bíblia, nós não devemos
aceitar. Este é o nosso vídeo de hoje, é um vídeo mais curto, apenas para esclarecer este fato de que os anjos, de que as rodas do trono de Deus não são anjos. Esta doutrina não é baseada na Bíblia, não tem nenhuma base teológica para associar as rodas do trono de Deus com os tronos de cá de Colossenses 1,16, como se os tronos também fossem uma ordem angelical, porque também não são. Eu mostrei para vocês aqui que estes tronos são tronos literais, são cadeiras onde pessoas se assentam para julgar e reinar, e que esses ensinamentos são tirados, extraídos de livros que estão fora da Bíblia e nós não devemos aceitá-los. Se você quiser aprender mais sobre angelologia, clica aqui embaixo no link da descrição para você fazer a sua inscrição no curso de angelologia, onde nós falaremos sobre as rodas do trono, onde nós falaremos sobre os querubins, os serafins, o trabalho dos querubins, dos serafins, dos anjos, dos arcanjos, porque existe uma teoria também que diz que existe apenas o arcanjo Miguel, embora a Bíblia só dê nome ao arcanjo Miguel, mas existem outros arcanjos e eu posso provar isso tudo com textos bíblicos. Se você quiser aprender, não perca tempo. É um preço irrisório, um preço simbólico para você adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. Vá lá na descrição. Você também pode se inscrever no curso básico, no curso médio, no bacharel em teologia, através dos links aqui na descrição, adquirir livros digitais, onde você vai enriquecer o seu conhecimento teológico e espiritual e expandir o seu conhecimento. Espero que este vídeo tenha sanado as suas dúvidas, tenha sido de bênção para você. Compartilhe com mais alguém, deixe o seu like. Deixe também aqui nos comentários dúvidas que você tenha sobre a palavra de Deus. A sua dúvida pode se tornar num próximo vídeo aqui do canal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.